Povão, hoje então nós vamos conversar sobre este livro aqui, Narrativas do Medo, volume 1, que é uma coletânea de contos só com autores nacionais, só com autores brasileiros e tudo voltado para o terror e para o suspense. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Gente, hoje nós vamos conversar sobre esse livrão aqui, o Narrativas do Medo, volume 1, pela editora Autografia, no selo Neblina Negra. Essa daqui, então, vocês estão vendo aqui é a capa, que por sinal é muito bonita, eu gosto muito dessa capa, eu acho ela muito legal. E esse livro, gente, ele tem um hall, ele tem uma equipe de autores aqui fantástico, só tem autor bom aqui, só tem autor sensacional aqui. A gente vai ter aqui então um grande time de autores de terror que estão fazendo grande sucesso atualmente no nosso mercado. E só tem gente boa aqui. Eu vou estar lendo então o nome de alguns autores para vocês aqui. E depois eu vou estar lendo o nome de todas as histórias e vou falar para vocês as minhas favoritas. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Ademir Pascali, nós temos o Alexandre Calari, o Alfer Medeiros, o César Bravo, o Daniel Pires, o Duda Falcão, o Flávio Carras, o Geraldo de Fraga, o Redjan CS, o Márcio Benjamin, o Marcos De Brito, o Marcos Barcelos, o Melvin Menovics, o Paul Richard Hugo, o Peter Beistorff, a Romy Erling, o Rodrigo Ramos e o Vitor Abdala. Olha pra vocês verem, gente, esse time. Só tem gente boa aqui, só tem gente sensacional aqui. E agora eu vou estar lendo pra vocês os títulos das histórias que tem aqui e vou falando pra vocês assim as minhas favoritas, porque, gente, esse livro ficou fenomenal. É uma coletânea praticamente perfeita. O organizador dessa coletânea aqui foi o Vitor Abdala, autor do Macabramente e do Thanatos, que são livros muito bons, que por sinal resenhei aqui no canal, então vou deixar aqui em cima nos cards para vocês conferirem as resenhas tanto de Thanatos quanto de Macabramente, que são livros ótimos. E ele foi o organizador dessa coletânea. Então, ó, Vitor, ó, você escolheu só autor bom aqui, viu? Só história boa aqui, meus parabéns. Então vamos começar com os meus favoritos aqui. Nós temos então a história Agouro, do César Bravo, que, gente, que história macabra é essa aqui? Que história sinistra é essa daqui? Nós temos aqui então o nosso pastor, que ele tá tendo uma série de problemas com um dos seus fiéis. O pastor Euclides, ele tá tendo problemas com um dos seus fiéis, que é um ex-presidiário. Esse ex-presidiário vem até o pastor Euclides todo dia para poder rezar, para fazer suas confissões e tudo mais, e fala que tá ouvindo uma voz na sua cabeça, e que essa voz fica mandando ele fazer as coisas, e que essa voz está cada vez mais presente, que essa voz está cada vez mais perto. E o pastor sempre falando: não, meu filho, ora bastante, reza bastante que essa voz vai embora, pede perdão por todos os seus pecados. E então um dia esse presidiário conta para o pastor Euclides tudo o que ele fez lá na prisão e as coisas horríveis que ele teve que fazer lá na prisão por conta de tudo lá, né? Porque os outros presos obrigaram ele a fazer. E ele fez todo aquele horror lá na prisão, ele carrega essa culpa consigo. E juntamente com isso, ele acabou matando uma pessoa lá na cadeia durante essa revolta, durante essa rebelião. E essa pessoa é justamente a voz que ele está ouvindo na sua cabeça a cada noite. E a voz a cada noite está cada vez mais próxima, cada vez mais perto. E eu paro de contar a história por aqui, porque é um conto, né, gente? E, povo, César Bravo, estilo de escrita visceral, muito gore, muito sangue, muita podridão, o lado ruim do ser humano exposto assim ao extremo. César Bravo, autor bom pra caramba, gente, autor excelente, autor foda, pessoal. E essa história aqui mostra mais uma vez o talento que esse autor tem. Então, recomendo muito pra quem nunca leu nada do César Bravo, ler essa história aqui, que isso aqui vai ser uma boa porta de entrada para o universo do Bravo, porque, ó, gente, que conto magnífico. Depois nós temos um conto que eu gostei demais também, que é um dos meus favoritos, que se chama Gás Lacrimogênio, que foi escrito pelo Vitor Abdala. E aqui nós temos uma situação totalmente, sabe, inesperada pra gente que é leitor. Nós começamos aqui então pelo ponto de vista dos nossos protagonistas, que são
então a polícia militar. Eles estão ali como uma força-tarefa para poder impedir manifestantes de se exaltarem demais e atacar a casa de um... eu acho que é um governador, é algum político. Eles estão fazendo manifestação na casa de um político e tá então essa frente de batalha aí, esses policiais, essa polícia militar. Eles estão lá com seus escudos, estão lá com suas máscaras de gás e tudo mais, né? Estão lá e eles vão tacar então bombas de gás no povo, que o povo tá ficando exaltado. Só que essas bombas de gás, ao invés de vir aquele gás lacrimogêneo comum que solta pelo ar, que faz as pessoas ficarem com o olhar dentro e tudo mais, esse gás tem uma cor vermelha. E os efeitos desse gás são totalmente inesperados. E pessoal, eu fiquei de boca aberta com essa história porque eu não esperava aquilo. Em especial o final desse conto, eu não esperava, eu nem imaginava que a história ia dar nisso. E isso também vem mais um conto bom aí para poder provar para mim e para os leitores que a literatura nacional é, nossa, incrível, fantástica. E o Victor Abdallah merece meus parabéns por esse conto aqui, porque ó, cara, além de ser muito bem escrito, é extremamente criativo. A próxima história que eu gostei demais da conta se chama Necrochorume, do Duda Falcão. Gente, vocês sabem que Duda Falcão é um autor que eu gosto demais. Tudo que chega dele aqui em casa eu passo na frente, eu leio em primeira mão. E povo, que conto maravilhoso esse aqui. Que conto que dá aquele quentinho no coração. Porque ele é uma grande homenagem aos mitos de Cthulhu do H.P. Lovecraft. A gente vai ter aqui então os seres inomináveis. A gente vai ter aqui então híbridos. A gente vai ter aqui então vilarejozinhos que escondem segredos, pessoas que fazem coisas por trás. E nossa, gente, é muito bom esse conto. Nós vamos ter aqui nossos dois protagonistas, que são pai e filho. Eles estão então ficaram juntos recentemente porque a mãe do menino morreu, então o menino foi ter que morar com o pai. E o pai pega esse filho, então eles vão para a beira de um córrego, numa cidadezinha que o pai morava quando o pai era muito pequeno, quando o pai era criança ainda. E esse pai já faz muitos anos que não volta nessa cidadezinha, como uma cidadezinha do interior. Ele vai para lá com seu filho, a fim de então eles irem para a beira de um córrego para poder pescar. Eles querem passar a tarde pescando lá e tudo mais, só que o menino some. O menino desaparece. E a história vai continuar a partir daí, porque o pai resolve ir em busca desse menino lá na cidadezinha. E ele descobre que a cidadezinha tem seus podres. E gente, que história boa, que história divertida, que história com um clima fantástico. Gente, eu li isso aqui e eu me sentia lendo uma história do próprio Lovecraft, sabe? Com aquele estilo pulp de escrever e com aquela narrativa fantástica e com aquele climão pesado, aquele climão de segredo, aquele climão de conspiração. Gente, é muito, muito, muito boa. Outra história que eu gostei demais da conta, que foi uma das minhas favoritas do livro também, se chama Penitência e foi escrita pelo Marcos Barcelos, que é um autor muito bom aqui também, já é autor parceiro do canal também. Gente, eu acho que eu fui autor parceiro de quase todo, que o canal foi parceiro de quase todos os autores desse livro aqui, porque ó, gente, ó, só fera que tem aqui. E essa história me deixou muito encucado, porque ela tem a cara daqueles causos que acontecem nas cidadezinhas de interior. Pra quem não sabe, eu moro numa cidadezinha de interior, então pra mim essa história aqui ficou com muito cara de caos que o povo conta. A história se chama O Velho Dória, escrita pelo Marcos Barcelos. E gente, o seguinte, nós temos esse grupo de escola e tá todo mundo lá falando: ah, porque você tem que chamar o Velho Dória, porque o Velho Dória aparece toda vez que você vai na frente do espelho, faz o ritual com ele e ele vai aparecer pra você, e se você não for forte o suficiente, ele vai te fazer queimar sua casa inteirinha com você dentro dela, que é uma lenda urbana muito forte. Fulano de tal lá de muito longe fez, e eu conheço ele porque ele é primo da minha vizinha, que a minha vizinha morou não sei aonde, que não sei o que, e aquela, sabe, aquilo lá. E eles resolvem então desafiar o menino, que é o nosso protagonista. Esse menino, por sinal, é cético, mas cético pra caramba. Ele não acredita em nada dessas coisas sobrenatural. Ele resolve então fazer o ritual do Velho Dória. Só que
Né, gente, eu paro de contar a história por aqui porque é um conto. Então vocês sabem que conto é de leitura muito rápida. E esse conto em especial você lê assim voando, porque a narrativa do Marcos Barcelos é uma narrativa bastante frenética, é uma narrativa bastante rápida de ler. Você engole o conto e eu fiquei esperando mais, eu queria que tivesse mais porque é muito legal. Isso aqui renderia com certeza um livro. Outra que eu gostei demais se chama Penitência, do Rodrigo Ramos, e essa aqui me deixou de boca aberta. Gente, eu nunca imaginei um conto voltado para isso aqui, para esse tema em específico. Nós vamos ter aqui então o nosso protagonista, que é um padre, e esse padre vem sofrendo diversas manifestações sobrenaturais na sua presença. Ele começa a ouvir crianças rindo e brincando ao redor da igreja dele, quando ele vai ver não tem nada. Ele começa a ver imagens de santos chorando sangue. Ele começa a ter várias visões. E essas visões vão ficando cada vez piores. E ele, como um bom padre, ele faz a autopenitência. Ele mesmo vai lá e senta na beira da cruz e se chicoteia todo. Porque ele tem um segredo do passado. Um segredo que corrói ele por dentro. E esse segredo vai voltar para poder cobrar o seu preço. Povo, aquele final me deixou arrepiado. Quando eu tava lendo esse conto, eu li ele durante a noite. Gente do céu, o que foi aquilo? Eu fiquei chocado com o final desse conto. Eu fiquei chocado com o rumo onde a história foi dar. Que conto maravilhoso. A próxima história que eu gostei demais da conta também se chama Filhos do Escuro, que é do autor Redjan CS. Gente, essa história, ela tem todo aquele lado de... como é que eu posso dizer? A justiça tarda, mas não falha, sabe? A gente tem um protagonista aqui que é uma cobra, sabe? O cara não presta, o cara é ruim com gosto mesmo. Ele é um médico, ele, para poder ganhar dinheiro assim, legalmente, ganhar mais dinheiro, ele faz aborto em mães. Tanto mães que querem abortar, quanto também mães que são obrigadas a abortar por pais, por namorados, por famílias que não querem. Ele faz aborto assim em todo mundo. E ele tem uma índole bem ruim. Se ele precisar matar alguém para poder conseguir o que ele quer, ele vai lá e mata sem dó nem piedade. Mas ele começa a ouvir risadas de criança brincando ao redor do seu apartamento. E o pior de tudo isso, tem uma certa alma que não quer descansar pelo que foi feito a ele. E esse cara vai receber então a sua cobrança, ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. Gente, que história boa, que história sinistra, que história bem escrita. Eu fiquei de boca aberta. Outro conto que eu destaco demais também, gente, eu estou destacando o livro inteiro, mas é porque o livro é muito bom, vocês têm que ler. O outro conto que eu destaco muito aqui, esse daqui eu acho que é o meu favorito, assim, disparado do livro, é perfeito isso aqui. Se chama Soturno, do Marcos de Brito. E isso aqui, então, que nós temos aqui não é um conto, uma narrativa comum. Nós vamos ter aqui, então, um poema, uma poesia, com todo o estilo gótico, com todo o estilo melancólico, com todo o estilo depressivo de um sobrevivente que perdeu o seu filho. Ele perdeu o seu filho, ele está muito triste, ele não quer mais viver, ele não quer mais continuar em frente. Eis então que aparece à sua frente a morte. E a morte traz um recado para ele. E eu paro de contar por aqui porque é um poema, uma poesia fantástica, maravilhosa, incrivelmente bem escrita. Ela tem todo um ritmo, ela tem todo um linguajar, quase uma música, gente. Porque eu li e reli esse poema, essa poesia, umas 4 vezes, de tanto que eu gostei. Ela é fantástica, ela é estupenda, gente. Marcos de Brito, olha, é um autorzaço, ele é muito bom, ele é muito bom escritor, ele é muito criativo, e aqui ele mostrou mais um dos talentos dele que eu não conhecia e que eu fiquei maravilhado. E eu quero agora um livro inteirinho do Marcos de Brito só de poema, de poesia, porque o cara manda muito bem nesse estilo de narrativa. O próximo conto que eu venho destacar então é do Paul Richard Hugo, se chama Pesadelos em Sachsenhausen. Eu falei direito? Será que meu alemão saiu bem? E nós vamos ter aqui, eu acho que a história mais visceral, a história mais nojenta de todo o livro. E é uma história que me deixou extremamente impressionado, que me deixou com medo. Que é, então, nós temos esse cara que ele está fazendo um mochilão por toda a Europa. E ele vai parar, então,
na Alemanha, em um dos campos de concentração da Alemanha, que por um acaso o tio dele esteve lá, o tio avô, por aí, tio avô ou tio bisavô, ele esteve lá nesse campo de concentração, na época que o campo de concentração era ativo, ele foi uma das pessoas que passou por lá. E acontece então que esse campo de concentração atualmente é um hotel. Ele resolve passar a noite nesse hotel campo de concentração para poder sentir a aura do lugar, sabe? Para poder ver como que é. Mas ele tem um sonho muito bizarro e esse sonho parece que é real demais. Demais da conta. Gente, esse conto me deixou enojado. Esse conto me deixou assustado. Eu fiquei com medo lendo essa história aqui. E eu fui dormir de noite, eu não tirava a história da cabeça. Eu fiquei toda hora lembrando da história. Gente, cá entre nós, eu tive pesadelo com esse conto, gente. E é o que é muito irônico, porque o conto começa como um pesadelo. E, nossa, gente do céu, que história boa. O Paul Richards jogou a cara, meus parabéns. Eu sabia que você escrevia muito bem. Eu li o conto de alguns lugares dele, inclusive eu fiz resenha. Eu vou pôr aqui também a resenha para vocês conferirem. E lá eu tinha visto que o cara é muito talentoso. Mas esse conto aqui, meu Deus, gente, que conto perfeito. E esses foram os meus destaques desse livro. Eu destaquei quase que o livro inteiro. Os outros contos que eu não destaquei não são ruins. Longe disso, pessoal. Eles também são ótimos. Mas esses que eu destaquei são meus favoritos, assim, ever. Que me deixaram impressionado. Que me deixaram abismado de boca aberta. Então, eu indico demais esse livro. Ele leva, com certeza, 5 corujinhas. Porque é um livraço. É muito bem escrito. Tem um time de autores fantástico aqui. Tem histórias maravilhosas aqui, você vai conhecer vários talentos da literatura de terror aqui que merecem ser lidos por todo fã desse gênero. Gente, livrão! Então, povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou um pouquinho grande, mas é porque o livro era muito bom, eu tinha que falar pra vocês. Então, deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, povo!